Então, há sim diferenças, há racismo tanto no Brasil, nos Estados Unidos, quanto na África do Sul, mas a forma de racismo, elas são diferentes, eu vou tentar explicar. Mas para poder explicar esses diversos aspectos do racismo no mundo, eu preciso fazer uma volta ao Brasil. Por isso que eu coloquei o nome da aula como uma história mal contada. E há algumas razões para essa história ser mal contada, tudo bem? Acho que a primeira das razões, e eu falo aqui da história do negro no país, a primeira razão para ela ser uma história mal contada é porque o Brasil nunca aceitou, né? E o que ele nunca aceitou? Ele nunca aceitou o fato de nós sermos, não predominantemente, mas ser em grande maioria um país de negros, pardos e pretos. Tudo bem? O Brasil ele nunca aceitou, desde sua formação, que nosso composto, hoje nós temos 54% da população brasileira enquanto pretos, pardos e negros, e o Brasil nunca aceitou. E agiu durante toda a história, e eu falo aqui, eu vou pegar, não vou aos antecedentes, vou começar aqui desde 1888, que é o fim da escravidão no país, e tentou de diversas formas possíveis mascarar essa possível identidade brasileira. E esse é um problema sério, porque o Brasil tentou construir uma identidade nacional alijando ou deixando de fora grande parte da população que compõe a sociedade. Entende? Neste caso, a população negra. Mas depois a gente vai ver que vai ser muito mais ampliado, o sertanejo, e uma série, o mestiço, o mulato, e a gente vai poder ampliar esse fato. Por quê? Porque o Brasil, de certa forma, devido às influências, principalmente influência inglesa, então de influência europeia, e a influência norte-americana, o Brasil ele ficou sempre ali no limiar entre ter a dinâmica norte-americana, né, um país extremamente dinâmico, e ter basicamente o requinte europeu, né? Então o Brasil ficava naquela, olha, a cultura europeia, né, entre a cultura europeia e o dinamismo norte-americano. Isso fez com que o Brasil tentasse formar uma intelectualidade, uma elite e uma ideia de nação, e nação só se faz por reconhecimento, não há nenhuma possibilidade de a gente ter nacionalidade sem reconhecimento entre as partes. Não é à toa que você pode nunca ter ido, por exemplo, no Ceará, não conhecer nenhuma pessoa que lá viva hoje, mas há entre você e aquele indivíduo que mora no Ceará uma relação, e é esse reconhecimento que dá a possibilidade de formação de nação de qualquer país. Então, ao final do século XIX, nós não tínhamos uma identidade ainda, dificilmente eu acho que nós temos, né, uma identidade clara. Mas, então, na tentativa de formar uma identidade para a formação de uma grande nação, o Brasil ele foi alijando grande parte do seu componente populacional. E aqui, os negros, de certa forma, no início, foram o que ficaram de fora dessa formação. Não eram considerados, de certa forma, nem mais cidadãos, tudo bem? E aí é o primeiro passo para que a gente possa entender. Então, a história ela foi mal contada porque, basicamente, nós nunca aceitamos, né, a nossa formação, a nossa miscigenação, o fato de sermos um país plural. Outra razão para que a gente não aceite, a gente propague essa história mal contada, é porque a gente não conhece a história nacional. E aqui é uma série de problemas, por quê? Primeiro porque o negro, em geral, ele não gosta de tratar do assunto, tá? E porque muito do que se fala da escravidão ou dos resquícios da escravidão no país, eles ficaram extremamente mascarados. De modo que as pessoas têm uma ideia muito pouco clara, tá? E principalmente não tem uma lembrança, né? O Brasil, em geral, é um povo que não tem uma memória muito boa, né? E nós não temos uma memória porque nunca foi cultivado na gente ter essa memória. Então, essa é uma das razões porque a gente fala tão pouco do racismo no país, tá? E nós vamos entender o fato dele ter sido mascarado, tudo bem? E aí que vem tem uma frase do Gessé Souza, que está no livro A Elite do Atraso, ele fala basicamente o presente não se explica sem o passado. Então, muito do que acontece hoje no país é um reflexo do nosso passado. Ou seja, nós, e não só nós, os Estados Unidos da América, a África do Sul e outros países, temos uma dívida muito forte com a escravidão.
uma dívida ainda que não foi paga. Então, nós precisamos, basicamente, tentar entender o que aconteceu, como é que essa escravidão se deu e como é que foi após o término após o final da escravidão, que vai se dar com a Lei Áurea, tentar entender como é que a sociedade brasileira foi se desenvolvendo e como é que essas populações, eu falo aqui em específico a população negra, parda e preta, como é que ela foi sendo absorvida por essa sociedade, se é que ela foi, em algum momento, absorvida, tudo bem? Incorporada. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa entender. E aí você poderia até perguntar, mas Lisa, por que nós temos uma dívida muito forte com a escravidão ainda? Porque um país que durante 3 séculos e meio fez o tráfico de 4,9 milhões de escravos, tudo bem? Ou seja, 49% do tráfico americano, que foi do total de 12.521.337 escravos negros africanos, e isso aqui são dados corretos, porque isso aqui é fonte da pesquisa do Laurentino Gomes no último trabalho recente dele, que é a escravidão. Então, um país que teve mais ou menos 4,9 ou 5 milhões de escravos, ele não poderia passar por todo este processo sem ter uma grave dívida, né, com o nosso passado, com nossos antepassados. Então, só uns números aqui, entre 1500 e 1850, ou seja, 350 anos, 4,9 milhões de cativos. 49% do tráfico americano, que foi de 12 milhões. Devo lembrar a vocês que chegaram vivos aqui nas Américas 10.702.657 escravos, ou seja, morreram no caminho ou na captura 1.818.680 cativos. Só para você ver a barbaridade do que foi o tráfico negreiro. Então não dá para passar, não dá para esquecer. Faz parte de nossa história e nós temos uma dívida, tudo bem? Com essa história, com o fim da escravidão e com todo o desenvolvimento da sociedade brasileira após a escravidão. Então, é uma coisa que a gente precisa relembrar a todo momento. Para ficar se martirizando, não, mas para ter uma consciência mais ampliada e para que a gente possa, o máximo possível, evitar as coisas que vêm acontecendo hoje. A violência policial contra negros, a morte de negros, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, tudo bem? O preconceito, que é um preconceito ainda muito forte no Brasil, e o Brasil é um país extremamente preconceituoso, e aqui, daqui a pouco, nós vamos entender por que esse preconceito, ele parece, muitas vezes, não existir, né? Mas isso vai ser, daqui a pouco eu começo a dar alguns números para você, e para que a gente possa tentar entender também isso. Após o fim da escravidão, que se vai dar em 13 de maio de 1888, a gente tem agora uma tentativa de construção de uma unidade, ou seja, de um povo ou de uma nação. Como eu disse para vocês, metade da população brasileira, ela ficou alijada desse processo. E por quê? Porque ao fim da escravidão, nós já tínhamos no Brasil 700 mil escravos, tá? Você pode falar, mas professor, nós traficamos 4,9 milhões de escravos, e ao final, no ano da Lei Áurea, nós só tínhamos 700 mil, por algumas razões muito simples. Uma, porque o escravo, nós tínhamos o número de alforria, era um número relativamente alto no Brasil, tá? Então, muito mais do que nos Estados Unidos, a alforria nos Estados Unidos era muito difícil. E a segunda é que no Brasil, o tempo médio de vida de um escravo ele era muito baixo, tá? Então, que variava entre 24, o máximo ali, chegando a 35 anos, tudo bem, quando mais. Então, essa é uma das razões, porque naquele momento específico de 1888, nós só tínhamos 7 milhões de escravos. E aí, 700 mil escravos, perdão. E aí é que vem um ponto-chave para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje no país, tudo bem? Como nós não aceitamos, como o Brasil nunca aceitou essa pluralidade, essa mestiçagem que é parte intrínseca de nossa história, tudo bem? O Brasil tentou de diversas formas renegar isso. E como é que isso foi renegado? Primeiro, por uma tentativa de embranquecimento da população. Como é que isso se fez? Isso se fez através das migrações. Né? Os migrantes, sejam eles italianos, alemães,
espanhóis, tudo bem? Era uma tentativa, e isso aqui é muito claro, e por que dessa migração? Porque era uma tentativa de miscigenação. A ideia central era o seguinte: com esta miscigenação, com o passar das gerações, o Brasil ia deixar de ser um país eminentemente negro, tudo bem? Ou pardo, e se tornaria um país branco. Bem, Miss, porque já. Perdão, Rafa. Pode posso fazer uma falar. pergunta? Pode. O que o Brasil tem de diferente em relação aos outros lugares do mundo onde a discriminação racial foi e é bastante intensa? Tá, eu só me dá um minuto, Rafa, para terminar aqui, e aí eu faço essa relação, principalmente entre os Estados Unidos e a África do Sul também, pode ser? Tá bom. Perfeito. Então, o Brasil ele passou por esse processo, que é um processo de embranquecimento da população. Só que tem um problema sério aqui, porque como é que você vai fazer um processo generalizado de embranquecimento quando já no final do século XIX a população negra já era 1/3 ou 2, ainda não se sabe precisamente, da população. E aí é que está. Não sendo possível um processo de embranquecimento da população negra aqui maciçamente, o que acontece através do processo de miscigenação? A gente vai entrar em uma das coisas que talvez explique muito o que acontece hoje no racismo, que vem muito do Gilberto Freire, que ele vai dizer que não havia diferenças entre brancos e negros, o que havia era uma diferença de classes. O Brasil ele fez uma das coisas mais perversas do mundo e, aliás, é uma das explicações do porquê nós não conseguimos, muitas vezes, compreender o racismo ou imaginar que ele exista no Brasil. Por quê? Porque o racismo classista, tudo bem? Ele é um racismo que ele se torna um racismo dissimulado no país. Por quê? Porque quando o Gilberto Freire trabalha com a ideia de um racismo classista, ou seja, o problema não está na raça, o problema está na classe, tira o problema de um problema racial e torna o problema enquanto problema econômico, o que acontece? Acontece que agora nós conseguimos, aí principalmente a elite nacional vai construir uma ideia de que no país não há racismo, tudo bem? Em que o país é um país que consegue absorver todos os povos, que respeita todos os povos, em contraposição ao que acontecia nos Estados Unidos, principalmente porque os enfrentamentos eram muito fortes, principalmente no Sul, tá? Devido a algumas organizações como a Ku Klux Klan, que matava, agredia e fazia uma série de barbaridades. Não havia esse enfrentamento, tal como havia nos Estados Unidos, mas havia um processo aqui de racismo que ele foi sendo encoberto. Então, a ideia de classe jogou o racismo, colocou um pano na frente do racismo para dar a entender que no país o Brasil não era um país racista, quando ele sempre foi um país racista. Tudo bem? Então, o classismo ele serviu como uma barreira, tudo bem, para mostrar que o Brasil não foi. E o Brasil sempre foi um país racista, tudo bem? E isso é muito importante porque até hoje as pessoas não conseguem. No Brasil é absolutamente singular que se você perguntar para todo mundo, nós temos 711 milhões de habitantes hoje, todos vão dizer que é racismo. Mas se você perguntar, você é racista? Uma única alma vai responder, eu sou racista. Por quê? Porque você não se reconhece enquanto racismo, porque o racismo está internalizado em você. Entende? Ele está internalizado. Então, você age muitas vezes, você nem pensa que aquilo é um ato racista, mas a Laila, daqui a pouco, ela vai poder dar alguns exemplos, mas aquilo é racismo. E nós vamos entender daqui a pouco, através do bate-papo aqui, da conversa, do porquê nós somos ainda uma sociedade absolutamente racista. Então, o Brasil, por muito tempo, ele foi encobrindo o racismo e foi deixando isso para debaixo do pano e evitando de se conversar. Então, nós temos uma dívida muito forte, porque a gente não conversa sobre o racismo, tudo bem? A gente não trata desse assunto, e a gente é visto enquanto um país que não é racista. E, no contraponto disso, nós fomos tentando, principalmente a elite nacional, foi tentando dar outras cores a essa nacionalidade, dando, por exemplo, alguns aspectos dessa identidade brasileira, por exemplo, como um Brasil, um país um país feliz, um país animado, um povo feliz, um povo animado, um povo gentil, um povo que sabe receber muito bem. É absolutamente estranho isso, porque você não pode falar de um país pacífico, animado,
de um povo solícito, quando você tem mais ou menos 65 mil mortes por ano, assassinatos por ano. Como é que você pode dizer que este é um país pacífico, esse é um país que respeita um outro, esse é um país feliz? Ora, é um país feliz porque você mostra o carnaval, você mostra alguns eventos específicos, mas olha, esse país é um país absolutamente desigual, onde 80% da população ganha em média um salário mínimo e 1% da população brasileira tem 80% da riqueza nacional. Nesse sentido, você não pode falar, primeiro, que nós não somos um país rico, nós somos um país pobre, além de pobre, absolutamente desigual. E para mascarar para mascarar tudo isso e todas essas nossas mazelas, é por isso que você sempre vai mostrar um carnaval, uma mulher, você vai sempre sensualizar. E aqui, você, para utilizar a mulher negra, você sensualiza a mulher negra, como aquele negócio horroroso que é a Globeleza, que graças a Deus teve fim, tudo bem? Aqui você mascara uma série de outras coisas. E aqui, por fim, já para eu poder respondendo perguntas, e a Lara, só um minutinho, Rafa, só por fim, nós criamos uma coisa de uma classe. O que é essa classe? A ideia é que no Brasil, diferente nos Estados Unidos, tem uma classe média negra. No Brasil, nós não temos uma classe média negra por uma razão bem específica. O que existe aqui é uma classe média branca. E o negro no Brasil, que conseguir despontar, por exemplo, conseguir um status, mas conseguir um sucesso, por exemplo, um sucesso econômico, ele não vai fazer parte de uma classe média negra, mas ele vai tentar se embranquecer. O professor, o que é tentar se embranquecer? É participar dessa classe média branca, tudo bem? Que é, por exemplo, aquela classe média branca que gosta de visitar, por exemplo, ninguém vai visitar a África os seus antecedentes, mas, por exemplo, vai para a Disney. E não há nenhum problema, mas olha, você se identifica não com a sua cultura, mas você se identifica com a cultura do outro. É aquela menina que vai querer passar uma chapinha no cabelo, porque não reconhece aquele seu estilo, aquele seu formato de cabelo, tudo bem? Porque vai dizer que o cabelo liso é um cabelo mais bonito, tudo bem? E uma série de outras coisas que nós podemos acompanhar. Rafa, pode falar agora. Ô, Miss, fizeram uma pergunta aqui para você no chat, que foi a seguinte: tirando os 3,9 milhões, depois de 1850, nunca mais trouxeram nenhum tipo de escravo extraoficialmente para o Brasil de nenhum lugar do mundo? Depois de 1850 ou depois de 1888? 1850 é o fim do tráfico negreiro, tudo bem? O tráfico acontecia entre Brasil e a África. Em 1888 é o fim da escravidão. Qual é a data, Rafa? É 1850 mesmo, Miss. Não, nós tivemos um tráfico ainda intenso, mas era feito basicamente por piratas. Ao custo, e aqui a escravidão ela começa a ficar muito cara, porque como era muito mais complicado, porque a Marinha Britânica, que já era a marinha mais poderosa do mundo, após a 1850, ela começou a afundar navios negreiros, tanto no oceano, tanto no Atlântico Norte quanto no Atlântico Sul. Então, ficou muito mais rentável a escravidão, porque trazer um escravo era muito mais caro, era muito mais arriscado e perigoso, e dessa forma você cobrava um preço muito mais alto. Então, o escravo, a partir de 1850, ele passou a ter um valor 7, 8 e até 10 vezes anterior a este período. Rafa, você tinha uma pergunta? A relação, né? Tenho sim, Miss. Pode falar agora? Pode falar. O que o Brasil tem de diferente em relação aos países que têm a discriminação racial foi bastante intensa, tipo África do Sul e os Estados Unidos? O racismo no Brasil, ele é diferente porque o racismo, como eu disse a vocês, não é um racismo dissimulado, que ele é um racismo de classe, que vai entender que o problema se encontra na classe, mas não se encontra no racismo efetivamente, que não há um racismo, mas um problema é basicamente como se fosse um problema econômico. Nos Estados Unidos, isso não acontece, mesmo porque nós temos uma elite negra, tudo bem? Faz parte, que é composto, por exemplo, pelo presidente, o ex-presidente Barack Obama, pela Michelle Obama, tudo bem, por jogadores de futebol norte-americanos, que a gente bem reconhece, as jogadores afrodescendentes. A diferença vai se fazer porque, ao final, nos Estados Unidos, a formação foi absolutamente, talvez até um pouco mais complexa, porque, para o fim da escravidão, teve que haver uma guerra, que nós chamamos a Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, né, de 1865.
Os países do Sul que não aceitavam o fim da escravidão, na verdade, eles nunca aceitaram, tá? Eles tiveram que se render, basicamente, aos estados do norte e aceitaram a unificação e tiveram que, basicamente, aceitar o fim da escravidão. Ora, aceitaram por lei, mas nunca aceitaram de fato, né? Então, sempre tentaram impor, basicamente, uma ideologia branca, uma ideologia branca que mostrasse a superioridade daquela raça em relação aos afrodescendentes. Tudo bem? Ex-escravos e todos os seus descendentes. E aí é que tá, não só não aceitaram de fato, aceitaram de direito, mas não aceitaram de fato o fim da escravidão, como incentivaram, basicamente, essa espécie de segregação que existia, que a gente consegue ver até hoje nos Estados Unidos. Quando você vai, por exemplo, você vai em Nova York, em Washington, você vai ver bairros negros, eminentemente negros, com escolas. Hoje é possível escutar brancos e negros, mas com a escola que é eminentemente negra. Tudo bem? E aí nunca aceitou. E é um caso diferente, porque nunca aceitou e criou criou leis, tá? A lei Jim Crow, que é a lei que vai dizer basicamente separados mais iguais, quer dizer, essa é uma ideia de segregação mesmo. Nos Estados Unidos, por muito tempo, aconteceu uma segregação dos espaços, segregação espacial, que eu falo aqui, tá? Separação espacial. E aí é que tá. Como aconteceu isso e foi se desenvolvendo dessa forma, em contrapartida, os negros também, eles sabiam quem era o seu adversário. Sabendo quem eram os seus adversários, eles puderam também criar, né, uma série de organismos ou grupos, né, para reivindicar direitos, para reivindicar uma maior igualdade, uma série de outras coisas. É por isso que você vai ter alguns nomes bem efetivos nos Estados Unidos: Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, tudo bem? Martin Luther King mais pacífico, Malcolm X e os Panteras Negras muito mais, eles eram já militarizados, eles eram mais do confronto, do enfrentamento, tá? Mas você sabia basicamente quem era o seu adversário. No Brasil, como isso foi desmanchado, foi basicamente diluído numa ideia de classe, a gente tem uma impressão de que não existe o racismo no Brasil, quando na verdade ele está escondido numa série na fala, ele está escondido no gesto, ele está escondido no olhar. No final das contas, a gente não sabe quem é o nosso adversário, entende? A gente não sabe quem é o nosso adversário. E quando você não sabe quem é seu adversário, você não tem instrumentos para a luta. Tá? Então, e na África do Sul, nós tivemos, sim, a partir de 1960, a segregação espacial. Eu tive há pouco na África do Sul, no ano passado, no meio do ano passado, eu presenciei de perto como funciona, ou como funcionou, né? É uma coisa que hoje eles nem conversam tanto sobre isso. É um país em que você tem brancos e negros podem estar no mesmo espaço, não existe mais aquela segregação, mas há uma coisa ainda, isso eu percebo muito mais pela parte dos negros, de não querer um contato com os brancos, tudo bem? Então você vai nos lugares, eles conversam, não tem problema nenhum, mas você vai ver grupos de negros e grupos de brancos, e dificilmente você vai ver uma mulher negra com um homem branco. Tudo bem? Ou o inverso disso. Como também é difícil você ver nos Estados Unidos da América. Então, eles têm uma mágoa muito forte da segregação, mesmo porque é recente, foi terminar em 91, ela é muito recente, então são feridas que ainda precisam cicatrizar, tá? Então, o racismo no Brasil, ele também é um racismo estrutural, mas a diferença aqui é que a gente, como ele foi diluído numa ideia de classe, a gente não reconhece enquanto um racismo, a gente reconhece que o problema está na classe social, num problema de renda, um problema econômico. Nos Estados Unidos, não, eles reconhecem o racismo quanto problema e eles enfrentam porque eles sabem que é o seu adversário. Como a gente não sabe quem é o adversário, e nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Você sabe o adversário porque aquele que é racista, ele vai falar para você. Tudo bem? E às vezes é muito melhor ele falar para você: olha, eu não gosto de você, Missa, porque você é negro. Tudo bem, você não tem nenhuma obrigação de gostar de mim. Respeitar é absolutamente necessário. Aqui no Brasil, não, eu não sou racista, mas quando uma menina passa, por exemplo, uma menina negra passa com um rapazinho branco, você fica olhando e faz uma série de comentários. Né? Então, isso só... Oi? Tem uma outra pergunta. A Júlia Nassa perguntou se houve um projeto do governo para afirmar a ideia de democracia racial no Brasil como forma de acalmar ânimos populares.
Eu acho que isso se faz a partir de 1930, já ainda no governo Vargas, e principalmente com Gilberto Freire, né? Porque isso é importante, porque fazendo isso, tornando o racismo enquanto um racismo classista, você cria a ideia de uma democracia racial e você até pode colocar na Constituição, como a nossa Constituição de 1988, promulgada por Ulisses Guimarães, ela estabelece que todos nós somos iguais perante a lei. E, efetivamente, se nós pegarmos a história de todas as constituições, nós vamos ver que, em grande parte, elas traziam essa espécie de igualdade, tudo bem, mas que era uma igualdade que se fazia por direito, mas nunca se efetivava de fato. Então, essa ideia ela foi sendo diluída, por isso que entender o Brasil enquanto nessa perspectiva de um racismo dissimulado, em que você tem a ideia de classe tentando encobrir o racismo que existe na sociedade, ele pode ser pensado como uma espécie de uma ação, né, integradora de todos os povos, de todas as raças aqui, quando de fato isso não acontece. Laila, você quer tomar parte? Aliás, você deve tomar parte aqui na nossa conversa. Eu estava deixando você falar. Fala um pouco, amiga, sobre a parte da sexualização da mulher negra, né? Que eu acho que é bem interessante da gente comentar. Sim. Bom, gente, eu tô um pouco nervosa, mas enfim, se eu errar alguma coisa, vocês me corrigem. Enfim, por parte assim, por eu ser mulher negra nessa sociedade, eu não sinto tanto aquela coisa policial, sabe? Aquela violência policial que tanta gente passa por aí. Eu sinto mais a parte da sexualização. A mulher negra, ela desde sempre foi muito sexualizada, e assim, a gente nunca teve a gente nunca foi representada, tanto na TV, quanto em marca, em maquiagem. Maquiagem até hoje, assim, é muito difícil encontrar maquiagem. Base para minha pele, eu quase nunca acho, eu tenho que misturar 2, 3, 4 tons, e, tipo, não chega, não... fica bem diferente ainda. Mas, assim, eu anotei algumas coisinhas aqui para vocês, para trazer. E antes de falar dessa parte da sexualização da mulher negra, eu queria explicar um pouco para vocês sobre o racismo em si. Existem 2 termos, né? Tanto o racismo quanto a parte de injúria racial. A gente pode falar, eu não sei se são exatamente coisas diferentes, mas acho que elas estão ligadas entre si, né? O racismo em si é o ato, todo mundo acha que, não todo mundo, né? Algumas pessoas acham que o racismo ele só acontece com negros, quando na verdade o racismo é o ato de você discriminar, você oprimir, você segregar todo um grupo de pessoas por sua etnia, por sua religião. Então, o racismo acontece com o negro? Acontece. Está sendo mostrado? Está sendo mostrado. Mas sempre aconteceu. É sempre bom lembrar que sempre aconteceu isso. Só que agora está mostrando mais. E agora as pessoas estão tomando voz, estão vindo para a rua, estão queimando tudo. Enfim. A parte de injúria racial, a injúria racial é assim. É quando você discrimina um só indivíduo por sua religião, por sua cor, por sua etnia. E esse crime, se você como que fala? Se você oh, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Enfim, se você vai lá para a delegacia acusado de injúria racial, você pode pagar fiança e ser liberado. No caso de racismo, é um crime que não tem fiança, você não pode pagar fiança, o que não é o que acontece exatamente em alguns casos, né? Mas é essa parte que acontece. Eu só queria deixar claro porque eu vi em algumas redes sociais que estava tendo uma boa discussão por causa de se era racismo com pessoas indígenas, né? Se acontecia ou não. Então, gente, o racismo, ele acontece sim. Ele acontece com negros, acontece com indígenas, acontece com qualquer etnia. Isso aí. Calma aí, gente. Tem pergunta aqui, né? Mas depois responde ou não? Quer que eu leia pra você? Pode ler, amiga, né? Por favor. Tá. Eu achar.
o preconceito religioso com judeus, muçulmanos, religiões afro, eles podem ser enquadrados como injúria racial e como intolerância religiosa? Basicamente isso? Então, depende. A injúria racial, se for com uma pessoa só. Se o racismo em si, ele engloba todo um grupo de pessoas. Então, uma coisa é você ser racista com uma pessoa por ela ser negra, e outra coisa é você odiar negros. Qualquer tipo de negro você vai odiar, você vai discriminar, você vai segregar. Eu acho que te respondi, talvez. Se o Misael quiser me ajudar também, né? Eu só queria retomar um ponto que você estava falando agora, Laila, que é muito importante, porque como no Brasil nós temos um racismo que ele é mascarado pela classe, então o negro, como eu disse há pouco a vocês, o negro ele não quer fazer parte de uma classe média negra, mas ele quer fazer parte de uma classe média branca, é por isso que você alisa o cabelo, as meninas não aceitam o cabelo que tem, é por isso que nós, por exemplo, tudo aquilo que é vinculado ao negro, ele é depreciativo. Por exemplo, as religiões, tá? Afros, Umbanda, Candomblé, tudo bem? Outra coisa, por exemplo, as músicas, né? O rap, o funk, que está mudando um pouco agora, principalmente por causa de algumas personalidades, mas a música negra, o samba sofreu muito de preconceito. A mulher aqui, você só aceita a mulher negra enquanto um elemento sexualizado, entende? A televisão, nos meios de comunicação, reforçam muito isso. Você dificilmente você vai conseguir ver um negro em papel de destaque, né, em novelas, em filmes. O negro ele sempre vai ocupar espaços ali subjacentes, ele vai sempre tá na margem ou na periferia nessas atuações. Então, o negro, isso é importante porque o negro ele foi, tudo aquilo que foi sendo referenciado a ele foi sendo motivo de descrédito, tudo bem? E vai sendo basicamente, e a gente vai reconhecendo isso como uma coisa ruim, a gente reconhece isso como uma coisa que não é evoluída, como uma coisa primária, tudo bem? Ou um estilo de mau gosto, né? Quando é que você vai ver, por exemplo, uma secretária com cabelo black ou qualquer coisa do tipo, né? Quando é que você... E isso é importante porque e aí o negro ele foi sendo deslocado mesmo do composto social, tá? Através de uma série de ações, você não consegue ver, por exemplo, eu até indico aqui quem já conseguiu ser atendido por um médico negro, né? Por um dentista negro, né? Quantos engenheiros negros você conhece? Tudo bem? Então, a sociedade brasileira ela foi mascarando o negro, e ela foi colocando uma ideia de amplitude em que aqui todos os povos, todas as raças eram bem aceitos e todos aqui tinham oportunidade, quando na verdade, e de fato, a gente não reconhece isso. Miss, posso fazer uma pergunta para você? Pode, querido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o racismo com indígenas, sobre a estratégia americana, né, de matar búfalos para matar eles de fome, e até tocar no ponto dos bandeirantes aqui no Brasil. Você sabe que esse assunto, ele nos leva aqui ao mesmo problema com os escravos negros, né? Porque com o passar do tempo, o indígena ele foi sendo colocado à margem da sociedade, como ele é até hoje colocado à margem da sociedade, né? E tudo aquilo que foi sendo vinculado ao indígena, olha que o indígena ele é preguiçoso, que ele não gosta de trabalhar, que ele gosta de ficar em rede, esse tipo de coisa. Mas essa é uma forma também de não integrar aqueles indígenas, e a escravidão indígena no Brasil, apesar de ela ter sido também cruel, ela durou, ela vai durar pouco tempo, não se sabe, mas bem menos do que a escravidão negra, e isso se faz por uma interferência da Igreja Católica, né? Na tentativa de cristianizar aqueles indígenas que eles julgavam que tinha alma. O problema do negro é que o negro nem alma tinha, o negro escravo, né? Por isso que ele se tornou um objeto, né? Da qual a Igreja Católica tem uma parte significativa, porque a Igreja Católica, aqui no Brasil, principalmente, e na África também, ela foi detentora de muitos escravos, sejam indígenas ou sejam africanos. Depois,
passa a se concentrar nos africanos. Mas o problema dos indígenas do Brasil é um problema muito parecido com o problema do negro, porque ele foi relegado, né, à marginalidade, não se quis fazer uma... E aí é que talvez esteja o problema central, porque o Brasil não quis fazer uma unidade nacional com todos os seus povos. Quis dar uma ideia de nação, tudo bem? Simplesmente com uma classe, com uma pequena classe, ou uma pequena elite, que era a elite branca do país. Como é que você forma a unidade, como é que você forma a ideia de nação, deixando de lado, ou deixando de fora ou 2/3 da população? Se você contar indígenas, sertanejos, caboclos, negros, escravos, libertos, você não faz uma unidade nacional assim. Então, o mesmo problema que nós encontramos com o negro, também nós encontramos com o indígena, porque não se quis fazer, naquele momento, uma unidade nacional que pudesse contemplar todos os povos, e aí acabou alijando tanto negros, indígenas e outras denominações. E é por isso que eu falo para você que o Brasil está em falta ainda, porque se eu te perguntasse hoje qual a identidade nacional, né? Como é que nós podemos escrever qual é a nossa identidade? Nós somos reconhecidos pelo quê? Ah, professor, por ser um povo alegre. Como um povo alegre, um país absolutamente desigual como o nosso, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas e outros tanto passando fome na linha da miséria, como é que você pode falar que é um povo pacífico, acolhedor, se nós temos 65 mil homicídios por ano, nós matamos mais do que a guerra da Síria? Isso não é a nossa identidade, isso que eu estou tentando dizer a vocês, não faz parte da nossa identidade, até pode, mas ela não contempla a nossa identidade. Então, basicamente, eu entendo o Brasil como um povo em busca de uma identidade. Qual é a nossa identidade? E nós temos uma grande dificuldade, se você... Eu não sei quem foi que fez a pergunta, perdão, foi você, Otávio? O Luiz Otávio. Ô, Luiz Otávio, se você perguntar, por exemplo, se vem um colega seu, você já viajou, se você vai para fora, ou se vem algum colega de fora do país, pergunta a você, mas o que caracteriza o povo brasileiro? Qual a identidade do povo brasileiro? É lógico que nós temos uma dificuldade de entender e também de poder explicar, porque nem nós sabemos basicamente qual é a nossa identidade. Tudo bem? Basta ver o Homem Cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que, tipo, o brasileiro passa uma impressão que é fora da realidade. Isso, Otávio, Luiz Otávio, só uma nota de rodapé. Esse livro foi uma das... E levando em consideração a importância do Sérgio Buarque de Holanda, muito das mazelas que nós temos hoje é em relação a esta obra, que tornou o Brasil enquanto... que deu uma identidade brasileira que não era nossa, tudo bem? Que nos vinculou a um tipo de vida, de ação que não eram nossos. Tudo bem? Principalmente quando ele faz a nossa relação e pega desde os portugueses dizendo que nós somos uma herança de Portugal. Mentira que nós não somos uma herança de Portugal, porque Portugal teve escravidão por muito pouco tempo. E se você for em Portugal, hoje você vê as diferenças claras com relação ao Brasil. O nosso problema é um problema nacional em que nós não tivemos oportunidade, mas nós, naquele momento, e acho que até hoje, não desejamos discutir isso. Oi. Perdão. Gente, a Ana Clara falou, a mulher negra virou uma espécie de símbolo de beleza natural do Brasil. Uma mulher promíscua, sensual, uma alegoria. Um objeto para você aproveitar por um curto tempo, mas nunca para ser levada a sério. Você quer comentar um pouco, Laila? Nessa questão de ver a mulher negra como objeto, né? Acho que é o que eu sempre passei, né? A partir dos meus 12 anos, quando o meu corpo começou a se desenvolver, a gente repara, né? Mais nos olhares que surgem. E assim, eu sempre fui muito corpudinha, né? E, tipo, as pessoas acham que elas têm total liberdade para comentar sobre o corpo, para falar coisas, assim, desnecessárias, só porque tem todo esse estereótipo de mulher negra sensual, de mulher negra que tá aberta a qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa pode tocar em mim, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Só que não é assim que acontece, né? Os estereótipos passados, principalmente nas novelas, né, são os piores. Inclusive, teve uma propaganda de cerveja que era totalmente ridícula, sabe? Então, acho que o corpo da mulher negra sempre foi, inclusive com o exemplo da Globeleza, né, que o Missa comentou,
sempre foi sexualizado, e assim, eu não tenho muito assim o que falar de solução para isso, sabe? Para a gente poder mudar, porque é uma construção, né? Então, eu acho que sempre foi sexualizado, sim. Olhares gente, nojento, eu vi cada coisa. E aí, tipo, você passa aí, ô morena, ô mulata, sabe? E são coisas que, por que fazer, sabe? Eu não vejo um motivo. Tipo, será que a gente vai responder? Tipo, por quê? Não tem um porquê, é nojento, acaba com o dia da pessoa. Eu mesmo, quando acontece essas coisas, eu fico muito, muito mal. Exatamente. Isso Amiga. só uma nota aqui, perdão. O que a Lena fala aqui é muito importante, porque as mulheres negras sempre foi atribuída a sexualização, né? Mas nunca a inteligência, porque parece que ela nunca é capaz, né? Isso é tão importante que, se você, eu sou negro, a Laila é negra, né? E muitas vezes a gente acaba até sendo racista e não consegue compreender de onde veio isso, porque tudo isso já foi internalizado por nós. Mas é muito difícil. Eu tenho certeza que se ela tiver, não sei se ela namora ou não, mas se ela tiver um namorado branco, um rapaz loiro de olhos azuis, não importa, os comentários vão ser sempre muito agressivos. E principalmente por parte. E aí o problema seria já na família dele, porque, nossa, mas por que moça? Se casar com uma moça branca, sabe essa ideia de casar com uma moça branca? Ou a ideia de que um negro deve casar com uma mulher loira? Isso vem justamente na tentativa de melhorar a raça, entende? A ideia de miscigenação, ela faz parte ainda da sociedade brasileira. Quando eu fui, mas meu filho, não tinha uma moça mais branquinha? Por que você não pega aquela moça loira ou de cabelo loiro? Essa ideia, ela tá internalizada em nós ainda até hoje, tudo bem? Então, e o inverso também, o rapaz com uma mulher negra, ou uma mulher negra com um rapaz branco, isso está internalizado. E não é à toa que, se você pegar os casais em novelas, por exemplo, quem são, mesmo quando você vê uma mulher negra fazendo parte de um papel ali de destaque, o parceiro dela sempre será eminentemente um branco. Entende? Miss, inclusive, né, continuando sobre esse assunto que a Lala estava falando sobre a sexualização da mulher negra, a Vitória Zamproni disse assim: não sei que novela era, mas lembro de uma novela das 9 que a cena que todo mundo esperava era de uma personagem preta tomando banho de mangueira na laje. Cenas essas extremamente sexualizadas. Me incomodava muito aquilo, mas eu tinha uns 13 anos e não entendia muito bem. Acho que encaixa muito bem nessa questão. E a Ana Clara completou: com essa questão de novela, eu odiava quando todas as personagens morenas tinham cabelo liso. E elas eram bonitas, porque tinham cabelo liso. É como se elas só pudessem ser consideradas bonitas se tentassem ao máximo parecer garotas brancas. É justamente essa tentativa de embranquecer, porque fazer parte de uma classe mais elevada é fazer parte dessa classe branca. Então você faz de tudo para se embranquecer. E aqui não é tentativa. Se você não é possível mais você fazer na pele, você faz em outros traços. Por exemplo, como alisar o cabelo, né? Até a roupa que você usa, os lugares que você frequenta, a forma que você fala. Tudo bem? Eu acho que essa novela era uma novela que tinha uma moça, eu esqueci o nome, junto com a Bruna Marquezine, que elas ficavam numa espécie de em cima, né? Em cima da casa, assim. Eu lembro dessa novela. E uma das poucas novelas, falando em novelas, né? Em que uma mulher negra foi protagonista, né? É uma novela da Cor do Pecado. E já é um problema, porque o próprio nome, ele já é extremamente sexualizado. Entende? Da cor do pecado, e você já identifica essa mulher da cor do pecado enquanto uma mulher negra. Perceba, e você vai ver que o par dela, no final, é um par branco, né? Então, você toma a mulher como um objeto, tá? Absolutamente sexualizado, em que ali não há nenhuma distinção a que não seja a sexualidade, mas quando você fala de inteligência, quando você fala de oportunidades, né, então tudo isso fica muito mais, ela é alijada disso, porque ela é reconhecida como não capaz de acessar. Por exemplo, já é difícil para uma mulher no país, um país absolutamente machista, já é difícil para uma mulher acessar, tudo bem? Altos cargos, por exemplo, ou cargos de prestígio, e ainda mais uma mulher negra. Misa, Oi, como já existem limites
né, já pré-impostos para homens negros, e para mulher é como se eles fossem ainda mais baixos, digamos assim. Tipo, se você quer atingir você quer se dar um pouco melhor na vida, você tem que se adaptar para se encaixar em todos os padrões. Você tem que alisar o cabelo, você tem que mudar o seu linguajar, que nem sempre é errado, né? Mas as pessoas consideram errado, porque sabe Deus por quê também. Nossa, é horrível isso. E a gente percebe, por exemplo, quando você vê um jogador de futebol, esses meninos que saem da periferia, né, uma família sempre muito humilde, uma necessidade premente a todo momento, quando eles saem, a primeira namorada que eles arrumam é uma mulher loira. Né? Isso é característica. Oi, mas isso já deixa, Luiz, isso é característica da tentativa de embranquecer. Aqui não é só embranquecer a pele, mas embranquecer os seus traços e fazer que você perca toda a sua identidade de afrodescendente, entende? Então, tudo aquilo que é relacionado ao negro passa a ser ruim. Tudo bem? A mulher negra, o cabelo negro e todos os outros aspectos que povoam ali ou que rodeiam essa nossa identidade é tido como algo ruim, né? Religião, afros, a gente sempre faz uma relação com o demônio, com o diabo, né? Seja o candomblé, seja a Umbanda, e tudo aquilo, há pouco, eu não sei se vocês sabem, só uma notinha de rodapé, há pouco saiu, há alguns anos, saiu um trabalho de um pesquisador aqui da Unicamp, que ele falava que a gente entende quanto aqueles, né, a gente chama de trabalhos, né, que a gente encontra em encruzilhadas, né, ou em esquinas, que você vê cachaça, pimenta, carne, frango, uma série de outras coisas que a gente toma como sendo, ou faz parte do candomblé ou de umbanda, e que é algo ruim, é coisa do demônio, uma série de outras coisas. Quando no final, a pesquisa era uma pesquisa excelente, que conseguiu descrever o verdadeiro motivo daquilo tudo. Aquilo que nós chamamos de trabalho, que ficava em encruzilhadas, não tinha nada a ver com uma espécie de religiosidade ou com... Não. Aquilo lá era basicamente um auxílio, tá? Que era dado pelos negros de casa para os negros fugitivos. Então, como o negro que era de casa, ele tinha acesso, por exemplo, a comidas, a cachaça, tudo aquilo que ficava na cozinha, ele montava, assim, era feito de barro, onde ele montava uma espécie ele colocava uma série de suprimentos ali para que o escravo fugido ou foragido, ele pudesse sobreviver por mais um tempo. Então, se entende por que existe, por que naquele, a gente sempre encontra, nesse que nós chamamos de trabalho, a carne seca. Porque a carne seca, a gente consegue preservar por mais tempo, né? Por que a vela, ela ficava lá acesa? A vela era para inibir os animais de comerem aqueles alimentos. E a cachaça era para amenizar a dor do escravo fugido. Então, quando ele chegava numa encruzilhada, que ele encontrava aquilo, dava condições dele continuar a sua caminhada para que ele pudesse fugir da fazenda e chegar ao quilombo. Então, quando aquele escravo de casa colocava aquilo na encruzilhada, ele não sabia quem ia passar por lá, mas ele sabia que um negro fugido ou foragido, ele ia passar por lá. Ele não sabia quem. Entende? Essa unidade com os irmãos, olha, é mais aqui uma tentativa de dar uma sobrevida para ele, para que ele consiga fugir, tudo bem, alcançar um quilombo. Então, só que perceba que isso foi internalizado, por nós como algo ruim, como um trabalho, como algo do demônio, do diabo. Então, são esses aspectos que é absolutamente relacionado ao negro, que é tido como algo ruim, que não presta, ou seja, o negro que não é capaz, ele não pode alcançar, ele não pode fazer parte de determinado grupo, ele não pode alçar determinados voos, ele não pode fazer parte de determinada sociedade. Missa. Oi? Eu vou ler uma pergunta aqui, mas antes eu quero falar que foi feita uma pergunta sobre como resolver os problemas do racismo na sociedade e falar que a gente vai deixar para responder ela no final. A pergunta que eu vou ler agora é a do Ezequiel. Tá assim. Bom, a ideia das cotas raciais seria pagar essa dívida que temos.
Você acha que isso não aumentaria a diferença entre brancos e negros, pois atua somente em pessoas negras e pardas, e não dá essa oportunidade para todas as pessoas que não têm condição financeira para pagar uma faculdade? Posso responder essa? Pode, deixa eu só dar um oi para a Thelma, que eu estou vendo ela aqui. É bom ter você aqui, viu, Thelma? É bom. Pode falar, Laila. Responder essa parte, porque assim, a questão das cotas raciais é o seguinte, né? Eu prestei o Enem no ano passado e eu vi, assim, mais ou menos como funcionava a parte do SISU, né? Que eu nunca tinha feito e tal, não tinha participado. A questão das cotas raciais, elas oferecem assim: você pode pegar cota por ser negro e de escola pública, você pode pegar cota por ser negro, de escola pública e com renda baixa, e você pode pegar cota só por renda baixa e estudar escola pública. Tem as cotas também sem ser por ser negro. Você pode pegar as cotas de baixa renda, tanto é que algumas amigas minhas pegaram essas cotas. Só que assim, o número de vagas é tipo 3 vagas, 4 vagas, então eu não sei se é realmente uma ajuda tão grande assim, mas assim, tem muita gente que é contra as cotas, né? Eu sou a favor, porque, gente, por inúmeros motivos, mas se eu for ficar falando aqui, vai passar do horário, enfim. Mas eu acredito que seja uma ajuda, mas não tão boa ainda. Eu acho que pode melhorar muito ainda essas questões das cotas. Deixa eu só enfatizar também, porque, perceba, Aline, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso sim, Miss. Deixa eu só achar aqui. Tá. A ideia das cotas raciais seria pagar essa dívida que temos. Você acha que isso não aumentaria a diferença entre brancos e negros, pois atua somente em pessoas negras e pardas, e não dá essa oportunidade para todas as pessoas que não têm condição financeira para pagar uma faculdade? Entende? Quem fez a pergunta? Perdão? Ezequiel. Entende, Ezequiel, que esse é um problema que a sociedade brasileira construiu, que é criar uma ideia de classe para mascarar o racismo? Então, o problema, o que você é basicamente isso, é que você está entendendo como se fosse um problema de classe e não um problema do racismo, entende? Mas não são só negros que precisam, são negros e brancos ou a classe pobre do país. Mas esse é um grande problema que a gente precisa enfrentar. O classismo e a ideia de classe, que é um problema que a gente pode tomar, professor, mas é um problema de classe, porque não são só negros, são negros e brancos. O país é um país absolutamente desigual. Mas nós temos um problema com o racismo no país que não pode ser mascarado pela classe. Entende? Então, o racismo com o negro, e a gente deve entender que nós temos uma dívida com os negros no Brasil, porque você não consegue, eminentemente, encontrar negros em grande parte das profissões aqui. Por quê? Porque ele foi marginalizado e colocado na periferia. Tudo bem? Ele foi para a região periférica. Então, o que nós estamos tentando... as cotas raciais, elas não existem aqui para serem algo ad eterno. Não, basicamente uma tentativa de inserção do negro efetivamente na sociedade para que ele possa ocupar também postos alguns postos que são considerados, por exemplo, da elite, para que ele possa ter uma inserção muito mais justa na sociedade, para que você, por exemplo, se nós somos 54% da população brasileira, 46% de pardos e 9% de negros, isso aqui é por autodeclaração, tudo bem? Quantos médicos você já viu? Por quantos médicos você já foi atendido? Por quantos engenheiros você já foi atendido? Médicos negros, engenheiros negros, dentistas negros, perceba, você não tem isso, por quê? Porque a população negra, ela foi alijada. Então, as cotas raciais, neste caso aqui, é uma tentativa de minimizar os efeitos do final da escravidão no Brasil, que passados mais de 100 anos, nós não conseguimos fazer. Entende? Então, cuidado, Ezequiel, eu entendi mas é só cuidado para não colocar a ideia de classe para encobrir um problema, que é um problema nosso, que é um problema de escravidão, porque a gente encobre o problema da escravidão com a ideia de classe. Professor, não existe racismo no Brasil. Não existe racismo no Brasil. O que existe é um problema de classe, de renda.
né? E como os negros são maiores, eles pertencem à renda mais baixa. E não é necessariamente isso. O que acontece é que nós temos uma dívida com os povos negros e que não pode ser encoberta por uma ideia ou por uma cortina de classe. Miss, o Matheus falou assim, não sei se você viu, mas vazaram alguns dados mostrando que algumas pessoas brancas de classe média alta ingressaram na faculdade usando cotas para negros e pardos. Qual a sua opinião sobre o sistema de fiscalização no Brasil quanto a isso? E aqui nós temos um problema sério, porque grande parte... eu me preparo para a carreira, não sei se vocês sabem, eu me preparo para o Itamaraty, né, para a carreira de diplomata também. Tem alguns anos que eu já venho estudando muito para isso, e ficou muito patente, porque tinha um dos candidatos que ele se declarou, e esse é o problema, porque é por autodeclaração, né? Ele se colocou como negro, e o nome dele já indicava, né? Porque era Augusto Wittgenstein, um nome alemão, sobrenome assim. E quando foram ver o rapaz, fizeram um processo, né? Porque o Itamaraty não tinha, e depois dessas críticas, teve uma banca, e seleciona uma banca com 10 pessoas ali, professores, entidades, para avaliar se você é de fato negro ou não. E aí era um cara branco de olhos azuis. E aí foram perguntar para ele falou que era da descendência dele, no sangue dele tinha sangue negro. Ora, não dá, né? E aí era um negócio assim, um absurdo, que ele falou que a avó dele, ou a bisavó dele, era uma mulher negra, pelo amor de Deus, não se faz assim, não é esse tipo de... E o problema maior é porque é por autodeclaração, né? Você se declara negro, preto ou pardo, mas agora nós temos um sistema de verificação que conta com uma banca, tanto no Itamaraty, mas acho que a Unicamp já faz isso também. Eu não sei se a USP faz, talvez, eu não sei se a Thelma sabe disso. Eu sei que a Unicamp já faz um sistema de verificação para saber se a cor da pele se condiz com o que ele declarou lá. Então, eu posso fazer uma parte, Misael? Por favor, Thelma. Então, dá licença que eu vou entrar na genética aí, tá? Perfeito. O que acontece é que a gente tem percentuais de DNA de etnias. Então, eu tenho, sei lá, 50% de etnia ariana, 30% de etnia negra, 20% asiática. Nós temos percentuais, certo? Eu não sei o correto, não conheço geneticamente o que é considerado em termos de percentuais de DNA uma pessoa negra. Por quê? Porque se dois mulatos, isso é genético, tá? Mulatos médios, tiverem filhos, eles podem ter um filho negro, absolutamente negro, né, com a pele muito mais melanina do que eles, e um filho branco. Geneticamente isso é possível. E isso aconteceu na Inglaterra, inclusive. Gêmeos de casais mulatos médios, um negro e um branco. Então, esse branco, ele tem um percentual de DNA de negro. Apenas a combinação gênica deu a ele uma tez branca. Então, eu não sei até que ponto observar apenas a cor da pele dá o direito a uns e não aos outros, e não o percentual realmente correspondente da etnia negra no seu DNA. Você entendeu a minha colocação? Entendi, Thelma, e ela vem em bom termo aqui, vai nos ajudar bastante, porque essa é uma dificuldade que as instituições estão encontrando para poder classificar quem é negro ou não, ou quem é afrodescendente ou não. Porque o governo federal separou 20%, né, das vagas em concursos federais a negros e afrodescendentes, mas nós temos um problema. Como é que nós vamos fazer esse processo de avaliação? Então, não é uma coisa fácil, e a gente está brigando muito para tentar entender como é que isso vai se fazer. Porque aí eu entro no questionamento daquele rapaz, que é, o que é negro no Brasil? Nós somos uma mistureba. Sabe, a gente tem muita miscigenação, tanto é que é muito difícil você encontrar um doador de órgãos compatível com você, de tão misturado que você é, geneticamente falando, né? Então é muito complicado. Vai ser por cor de pele? E aí? E o percentual de quem é filho de negros e nasceu branco? Então é complicado isso, né? Porque como a gente já é muito misturado, a pureza da raça se perdeu. Então eu fico preocupada com a gente não ser injusto
tentando ser justo. Não sei se eu me fiz entender. Não, se fez sim. Porque isso acontece, por exemplo, Thelma, minha mãe é branca. Minha mãe é da sua cor, e minha irmã, né? Minhas irmãs são irmãs por parte de mãe, é branca, e meu pai é negro, meu irmão é negro, e a gente tem, olha, como é que a gente classifica? E se fosse o inverso, né? Se eu tivesse um irmão branco, mas que fosse de pai negro e minha mãe branca. Então é muito difícil a gente fazer essa classificação. O que nós tomamos, né? Nós não, as instituições tomam, e ainda é a cor da pele, porque a cor da pele afeta muito, por exemplo, num grau de oportunidade no país, né? Então, eles levam isso mais em consideração, porque aqueles que se autodeclaram negros e pardos, eles fazem, e você começa a fazer cruzar dados, e você começa a perceber que entre pretos e pardos, a população brasileira, a grande parte da população brasileira é pobre e miserável, se encontra, né, nessa autoclassificação de pretos e pardos, né? E isso é tomado porque muitas vezes é difícil agora era até difícil você fazer autodeclaração, né? Muitas pessoas nem queriam se autodeclarar pretas e pardas. Lá na minha certidão de nascimento tem pardo, eu acho um negócio horroroso. Mas eu me considero como negro e auto-me declaro como negro, né? Mas aí é um cruzamento de dados também que acontece para poder estabelecer em que medida essa população que se autodeclara preta e parda, onde é que ela se encontra no composto social. Lena, você quer acrescentar algo? Acho que você também pode fazer, enquanto professora também, tal como a Thelma nos ajudou muito aqui, professora e negra, pode nos ajudar demais nesse debate. Primeiro, eu gostaria de dar algumas visões também, assim, da minha vivência. Enquanto mulher preta, periférica, oriunda da região norte do país, eu tenho visualizado que, assim, independente da região onde eu morei, isso foi muito, né, evidente. Então, sofri vários casos de injúria, de racismo em vários lugares. E daí eu comecei a perceber que existe, sim, uma deslegitimação do indivíduo. Então, independente da sua formação, parece que eu nunca saí do ponto inicial. Então, existe sempre um descredibilizar de tudo aquilo que eu já venho estudando, escrevendo, produzindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto, um primeiro dado para a gente guardar. Um outro dado é com relação a essa questão desse processo que ainda está em andamento para, por exemplo, uma banca não ser injusta, né? E o que vem a ser injusto ou justo? E aí eu acho que a gente tem que se atentar para outro ponto, que a gente está falando de um sistema que por si só exclui indivíduos, um sistema que por si só coloca os indivíduos numa condição de subalternidade, de marginalização, e que inibe a entrada em muitos espaços. Então, isso é um segundo dado. O terceiro vai dizer respeito exatamente a esse processo que a gente está vivendo, que é entender como que nós podemos, sim, tentar chegar a um modelo de equidade, ou seja, reparar isso tudo. E aí eu acho que quando a gente começa a entrar nessa pira de, nossa, mas como que vai fazer, mas como que isso, mas como aquilo outro, parece que a gente está deslegitimando tudo que já aconteceu. A gente está falando de um processo de implementação de cotas no Brasil que já tem um tempo significativo e que não aconteceu em sua totalidade. A gente está falando hoje de universidades que são muito mais mescladas, ou seja, que tem a presença, assim, de cadeirantes, de negros, de indígenas, de quilombolas, de pretos, da galera periférica. Então, assim, eu entrei na UFSCar em 2014, e quando eu saí em 2018, eu percebi que a universidade estava muito mais plural. E a gente falou exatamente de políticas que viabilizaram a entrada e permanência desses estudantes na universidade. Então, sim, fui bolsista de alojamento, fui bolsista de bandejão, fui bolsista. E entrei por um mecanismo que foi o sistema de cotas. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa coisa do, mas eu acho que isso, mas eu acho que aquilo outro. Todas as opiniões são válidas, é claro, óbvio. Quanto mais a gente puder aperfeiçoar o processo para que não se tenha fraudes, vai ser ótimo. Só que se ao mesmo tempo a gente começar a questionar nesse nível e não pensar em soluções, aí eu acho que a gente vai cair num outro problema, que vamos tirar as cotas. E aí? E aí? Então eu fico sempre, sabe, pensando exatamente por esses caminhos. Então, enquanto mulher, é muito difícil. A Laila comentou, você comentou, os colegas pontuaram. Então, quer dizer, é muito difícil. Mas aí eu sempre lembro lá da Bell Hooks e lembro da Angela Davis sempre falando naquele ponto de que a mulher negra,
para ela chegar a ser reconhecida, ter o seu lugar de espaço, ela passou pelo entendimento do homem branco, da mulher branca, do homem negro, até chegar aqui. Então, se a gente fica nessa pira de ficar batendo o tempo inteiro, sem nem sequer pensar em como melhorar e fazer com que esse sistema seja, de fato, mais igualitário, vai chegar um momento que talvez alguém pense que não precisa mais ter cotas, quando, na verdade, as cotas nem começaram a surtir o efeito que estava lá atrás proposto. Então, acho que, assim, são muitos pontos, né? Mas eu acho que é exatamente por aí. Então, assim, acabei de entrar na pós-graduação, sabe? Então, assim, eu consigo ver cada vez mais que os espaços, por vezes, eu sou a única. Eu sou a única. Então, se a gente começar, do meu ponto de vista, a não procurar medidas que possam, de fato, fazer com que isso seja mais igual, acho que vai chegar no momento que as pessoas vão dizer que isso não importa mais porque não surtiu efeito. E aí a gente vai cair num outro problema, que é a gente tirou o pouco espaço que tínhamos conseguido até então com todas essas lutas. É isso. Perfeito, gente, perfeito. Gente, não... Agora, quer falar, Laila? Pode falar. Não é que eu amo a Lena, gente, desculpa, não consigo. Não teve muito bem. Mas isso é importante. Oi? Tá me ouvindo? É a Laura. Deixa eu só comentar que você falou daquele cara lá que era de origem alemã, que ele era loiro do olho azul e que ele se declarou como negro. Teve um caso de um cara que ele se pintou, porque, se eu não me engano, você tem que mandar uma foto para declarar que você realmente é, com seu nome, se eu não me engano. Ele se pintou, mas não era para vestibular, era para... Quando, por exemplo, você vai ser fiscal federal, você tem que fazer um... Esqueci o nome agora. Concurso público. Concurso público. Era para isso. E ele passou com se autodeclarando negro, mandando uma foto dele pintado. E aí esse caso foi investigado, porque fizeram várias denúncias sobre ele. E no local de trabalho que ele estava, tipo, você conseguia ver, tipo, nitidamente que ele não tinha nada a ver com a foto que ele mandou. E, tipo, isso vem a questão da falta de caráter das pessoas, sabe? É uma coisa muito ridícula alguém chegar a esse ponto para conseguir, tipo, passar pelo sistema, sabe? Você sabe, Laura, isso que você fala... Perdão, deixa eu só fazer um comentário com relação a essa coisa de pintura, né? Teve um caso, não sei, acho que 1 ou 2 anos atrás, uma professora no Rio Grande do Sul, no Dia da Consciência Negra, achou por bem que seria uma excelente ideia, só que não, pintar os alunos de preto, porque no Dia do Índio a gente não põe cocá, então no Dia da Consciência Negra pinta as crianças de preto. E aí eu fico pensando, né? Onde está o Simancol? Não existe, né? Simplesmente, assim, passou longe o bom senso. Só um comentário aí a respeito de pintura aí. Não, é perfeito, porque é a deslegitimação do negro e de tudo aquilo que compõe o negro. Nesse caso, por exemplo, de se pintar, ou daqueles que se autodeclaram, não sendo negros, se autodeclaram negros, isso é muito recorrente no Brasil e começa agora a tomar forma e tomar espaço até na mídia. Esse é um problema sério, porque eles entendem que o negro ali está sendo privilegiado. Não é um privilégio as cotas. Isso tem que ficar muito claro. Não é um privilégio. As cotas é uma tentativa de amenizar o problema racial que se encontra no país até hoje. E elas não são ad eterna, não é para durar para sempre. Ela basicamente, foi a melhor forma, a gente não é perfeita, a gente entende, mas foi a melhor forma que nós encontramos para dar o mínimo de acesso aos negros na sociedade. Em algumas profissões, principalmente, porque eles não faziam parte. Como é que você tem acesso, por exemplo, a cursos que a gente reconhece como cursos de elite, medicina, as engenharias da vida, em universidades públicas? Então, isso é uma forma de acesso. Não é o melhor, não é o paraíso, não é o melhor dos mundos, mas é a forma que nós encontramos para minimizar a desigualdade racial que existe no país com relação aos alunos que entram na universidade, por exemplo, ou aqueles que vão prestar concurso público. Então, não é um privilégio. Isso tem que ficar muito claro. É uma forma de acesso que tenta minimizar os problemas raciais no Brasil que vem desde o final da escravidão. Nós estamos há mais de 100 anos
tentando, aliás, agora que nós começamos a tentar, há uma forma de inserir o negro efetivamente na sociedade, para que ele possa ser, de fato, parte na sociedade, tudo bem? Porque ele é parte de outras coisas, mas ele precisa ser parte mesmo, precisa ser considerado um cidadão, né? A ideia de cidadania, de formação de cidadania é fundamental para nós. Então, assim, é muito difícil quando as pessoas reconhecem isso como um privilégio. Não é um privilégio, é uma forma de acesso, mesmo porque nós sabemos que a meritocracia nesse país é um negócio absurdo e que não existe. Porque você não pode, mas professor, mas são todos iguais, estudam... Não, gente, a meritocracia ela tem que partir da base. Se a base não for igual, não faz sentido a meritocracia. Entende? Como é que você pega um menino da periferia, que tem 15, 16 anos, que o pai é gari, que passa uma situação muito difícil, que quer estudar no cursinho, não tem dinheiro para pagar, ele vai num cursinho popular, como eu estudei no cursinho da Popular da Federal por 2 anos, eu também, toda a parte de cota eu cumpri, como é que um menino desse ele vai ter condições de acesso, como é que ele vai pagar uma escola particular, como é que ele vai pagar um cursinho, como é que ele vai entrar neste mundo? Perceba? E é engraçado porque se você... Isso vai tornando... Ele vai se sentindo incapaz quando você não tem essas formas de acesso, ele vai se sentindo incapaz, ele vai se sentindo inferior, porque uma das coisas mais utilizadas, principalmente no país, para que se possa obter a exploração, principalmente de pobres, de negros, e outras classes que você puder imaginar pela elite nacional, é desumanizar você, desumanizar o negro, dando a entender que ele não tem condições de acesso, que ele não pode ser um médico, que ele não pode ser um juiz, que ele não pode ser um engenheiro. Essa desumanização que acontece com o negro, ela está perpetuada na sociedade, e se não for, por exemplo, no nosso caso, teve que vir de cima através de leis, através de embate, o negro, até ele vai se sentir miserável, porque a ideia de uma elite que quer dominar o outro, e a dominação parte nesse sentido, é tornar o outro enquanto um sujeito miserável, porque o miserável, a partir do momento que você se considera um miserável, o problema não é mais com o outro, é com você. Aí você se considera o problema. A gente queria deixar agora espaço para as perguntas, porque tem várias aqui no chat. Tá, pode ir. A Isadora Antoni perguntou se vocês acreditam que o fato de os Estados Unidos terem sido colonizados por ingleses e o Brasil por portugueses reflete na forma de enxergar o racismo presente nas duas nações. É comigo? Eu não sei. Não sei. Não, gente, não existe. Todo o tráfico, as pessoas até falam, mas se a gente tivesse sido colonizado por holandeses, não, é só você olhar os países em que houve, por exemplo, colonização inglesa ou holandesa, a tragédia é a mesma. O problema não é com o país, o problema é com a escravidão. Tá? Então, porque nós cairíamos no problema de dizer que uma escravidão é melhor do que a outra nesse sentido. Estaríamos melhores se tivéssemos sido escravizados, por exemplo, por ingleses, né? Não estaríamos melhores, tá? Porque o problema não tá. O problema, e aí é que tá. Por isso que eu não sigo muito a obra do Sérgio Buarque de Holanda, porque ele vai nos vincular, ele vai nos ligar, basicamente, tudo isso, toda essa pretensa identidade que nós temos aos portugueses. Cuidado, não! Os portugueses tiveram uma parte no Brasil, mas depois nós tivemos a formação de uma nacionalidade, que não pode ser absolutamente vinculada a um país estrangeiro. Então, muitos problemas de vindo foi derivado da nossa colonização, da nossa escravidão, principalmente foi uma escravidão de exploração, mas muito disso também é o nosso processo de formação, que foi um processo absolutamente deturpado. Então, não seria melhor se tivéssemos sido colonizados por franceses, ingleses ou holandeses, estariam na mesma tragédia, porque o problema é uma unidade nacional que nós não conseguimos fazer até hoje. Miss, posso só fazer uma pergunta? Pode. Como você citou o Sérgio Buarque de Holanda, eu acho que vale a pena citar, como elas até tinham comentado em relação à mulher negra, o cortiço, né, do Aloysio Azevedo, que tem a Bertoleza, tem a Rita Baiana, né, que tem a idealização da mulher, né, de forma carnal. E vai. E em relação às cotas, tipo,
tá longe de ser um privilégio, justamente é um combate a um privilégio dos brancos, tipo, não um combate a um privilégio, mas justamente promovendo a igualdade. Sim, sobre as cotas. Perdão. Desculpa, pode falar. Não, isso faz sentido não só na obra, mas se você pegar toda a obra também, se você for pegar na obra, não toda, mas se você pegar uma grande parte da obra do Jorge Amado também, você vai ver essa sexualização também da mulher negra, isso você consegue encontrar em algumas obras. E, por exemplo, uma coisa inversa que acontece, que é muito interessante, se você pegar o Machado de Assis, que é o nosso maior escritor, Machado de Assis era um mulato, mais para o negro, e agora a gente sabe de fato disso, mas ele nunca foi vinculado como isso, né? Como é que você vai vincular o maior escritor brasileiro enquanto negro mulato? Ou pardo, tudo bem? Academia Brasileira de Letras. Lógico, nós estamos falando do fundador da Academia Brasileira de Letras, do maior escritor brasileiro. Entende? Então, essa muito patriarcal. Justamente até essa desvinculação. Se você pegar Afonso de Lima Barreto, ou Grande Lima Barreto, que foi um dos maiores escritores brasileiros do final do século XIX para o início do século XX, o que melhor entendeu a República, Lima Barreto era negro. E essa é uma das razões para ele não ter entrado na Academia Brasileira de Letras, que tinha uns horrores lá, como até hoje tem na Academia Brasileira de Letras, umas coisas assim absurdas, e um grande escritor não conseguiu entrar, justamente por ser negro. E o outro, que era o grande escritor, ele não foi caracterizado como negro. Então, essa tentativa de branqueamento, né? Perdão? O branqueamento, né? Do branqueamento, isso. Sobre essa associação da cultura com a literatura, eu acho que dá para a gente citar o Graciliano Ramos com o livro Vidas Secas, que não é um livro que fala sobre o racismo e essas coisas, mas eu acho que é um livro que dá para você entender a questão do paradigma, porque, por exemplo, a gente, nós como estudantes de uma escola particular, a frase "vocês podem ser o que quiser", ela é válida. Eu posso ser o que eu quiser, eu tenho como passar numa faculdade boa porque eu estou numa escola boa. Só que você não pode falar isso para pessoas que moram no interior, por exemplo. Elas vão dar risada. É como no livro em que os filhos... em que o protagonista quer um futuro melhor para os filhos, mas ele não consegue ver isso. Porque ele era... boiadeiro, eu acho, se eu não me engano, o pai dele foi, e esse é o único futuro que ele consegue ver para os filhos dele, e é o único futuro que provavelmente os filhos dele vão ter. Não tem outra escolha. Mesmo que as pessoas te digam que tem, não tem. E é justamente aí que entram as cotas, né, para você quebrar essa antiga regra, né? Sim, com as cotas. Uma pessoa que estudou em escola pública poder pagar a escola particular para os filhos. Sim, essa relação entre... Perdão, essa relação, acho que a Lena, ela tem muito mais gabarito que eu, que ela é da área, né? Ela é professora da área, então ela pode fazer esse vínculo e essa relação, por exemplo, do negro na arte, né? Principalmente aqui na literatura, nas letras, de modo a gente poder entender como é que foi também se formando, né, a nossa língua, levando em consideração os aspectos de nossa nacionalidade. Sim, e aí a gente tem que levar em consideração também que a gente está falando de um processo onde, lembra, a arte, ela era pautada, ela era feita por quem tinha grana. Então, toda essa galera que tentava, de alguma maneira, se inserir, colocar novas representações, era totalmente rechaçada. Então, quando a gente começa a ter essas inserções na literatura, a gente vai vendo o quê?